Vamos iniciar mais esse Evangelho da noite, agradecendo a Deus por esse dia de trabalho, pela família, pela saúde, por todos aqueles irmãos que nós interagimos no dia de hoje. Que todos sejam abençoados. Também todos que vão nos ouvir e assistir esse Evangelho da noite, que também todos sejam abençoados onde se encontrar nesse momento. Mas eu quero fazer um pedido depois, se vocês gostaram do Evangelho, para vocês compartilharem esse Evangelho dessa noite e mandar espalhar pelos vizinhos, parentes, amigos, a página Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era. Então vai ser muito importante para todos nós. E nós vamos então, nesse momento, fazer a prece que Jesus nos ensinou, orarmos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. Então o tema dessa noite vai ser muito importante, que eu estou estudando também um livro paralelo, né? Que foi o autor que escreveu, foi Luiz Antônio Rucinski, é de Santa Catarina, né? Esse escritor. E ele fez um estudo muito profundo nas Escrituras sobre a reencarnação na Bíblia. A reencarnação no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Tem muitos capítulos, muitos versículos, uma pesquisa muito profunda. E eu vou falar um pouquinho só da pequenininha biografia dele, como ele conheceu o Espiritismo, né? Essa filosofia espírita, né? Então, a reencarnação é a justificativa mais plausível para as desigualdades do nascimento. Nós vamos ler essa mensagem e nós vamos prestar atenção que na verdade, quem não aceitar a reencarnação, que nós voltamos de novo, vamos fazer uma avaliação depois que eu fizer essa palestra. Daí vamos fazer uma avaliação se essa reencarnação nós temos dentro dessa lei da natureza ou não. Porque a reencarnação, minha gente, está dentro da lei de Deus, na lei da natureza. A reencarnação é lei de Deus. E a lei da morte do corpo físico é lei de Deus, está na lei da natureza. Queiramos ou não, nós vamos morrer, deixar o corpo físico. E Deus, quando fez essas leis, Ele não pediu para nós aceitar ou não. Ele não está preocupado se vamos aceitar ou não. Nós temos milênios para nós evoluir, crescer, aprender nesse universo abençoado, que tudo é a casa de Deus. Então nós vamos, um pequeno relato aqui para nós entender um pouquinho a reencarnação. Minha grande dúvida, que esse autor tinha, não é? Minha grande dúvida e questionamento sempre foram as desigualdades de nascimento. Porque uns nascem sadios, outro inteligente, uns nascem sadio e inteligente, enquanto outros doentes, paralíticos, muito devagar nos estudos, muito retardados ainda no aprendizado, uns ricos, outros miseráveis, alguns vivem pouco tempo, um ano, alguns meses, ou nem isso, apenas algum dia, e outros vão até os 100 anos. O passo desses 100 anos. Devemos analisar a questão do espírito, que pertence a Deus. É algo divino. Como seria então reconhecer que uns foram uma vida toda um corpo deficiente, enquanto outros venham em um
corpo perfeito, um vem deficiente, outro perfeito. São tantas injustiças, como a morte prematura causada por guerras, doenças, fomes, acidentes, infortúnio e outros, que não é preciso mencionar. Então aí nós vamos já começando a questionar. Se Deus é justo, a justiça dele é infinita, por que tanta injustiça então nessa criação? Esse Deus é parcial ou é justo? É inteligente ou não? Nós vamos questionar isso aqui. Porque se nós não admitirmos a reencarnação, nós estamos deixando Deus menor que nós. Mais imperfeito do que nós os seres humanos na Terra. Se nós não admitirmos a reencarnação. Porque senão ele deixa os filhos nascer com tanto sofrimento. Nós que somos pais humanos, queremos tudo de bom para os nossos filhos, principalmente as mães tão amorosas. Vão querer que um filho sofra uma vida inteira? Miséria, fome, qualquer coisa. Não. Sempre nós fizemos o melhor para os nossos filhos. E Deus, que é infinitamente inteligente, supremo inteligente do universo, causa primária de tudo que existe, é a obra dele. Agora ele vai criar, deixar nascer um aleijado, outro são, outro... De todas as maneiras. Que justiça de Deus é essa? Nós vamos questionar nesse evangelho. E vamos fazer uma reflexão. O que é que nós estamos pensando? E o que é que Deus pensa de nós? Vamos lá. Alguém explicará. Muito vão dizer para nós, que a gente não escutou isso, né? Alguém explicará, é hereditário. É por causa dos pais. Ou um caso genético. Vejamos bem. Mas perguntamos, que não conhece uma família com vários filhos, sendo 3 ou 4, nascidos em corpos sadios, com inteligência e certos dons que se manifestam ainda na infância, mas havendo um filho do mesmo casal, com sérios problemas mentais ou físicos. Essa justificativa, se não se torna sem efeito. Essa justificativa não tem efeito, porque não é isso. O pai não paga pelo filho, nem o filho pelo pai. Cada trabalhador é digno do seu salário, não é? Então, onde nós pecamos? Por que nós vivemos nessas situações? É culpa do pai? Não é. Da mãe? Não é. Porque se nasce dos mesmos pais, filho perfeito e outro nasce cheio de defeitos, é o mesmo sangue. Como que nós podemos justificar isso? Não dá. Então, cada um de nós temos que caminhar com as nossas pernas até chegar à perfeição. É isso que o Evangelho nos vai ensinar. Mas, havendo um filho do mesmo casal, com sérios problemas mentais, físicos, essa justificativa não se torna sem efeito. Se a Bíblia nos diz que Deus é justo, misericordioso e ama a todos igualmente, começa a surgir contradições. Eu penso assim também. Estou pensando assim. Se Deus é justo, misericordioso, bondoso, infinitamente para todos os seus filhos que criasse, todos os espíritos na terra e no espaço, onde existe filho dele? Ele não criou para sofrer. Ele criou simples, ignorante. Todos que ele criou, todos os bilhões de espíritos. Só que cada um foi criado num tempo diferente do outro. Mas um está mais adiantado, outro mais atrasado. Um estão começando agora na infância, outro já estão na adolescência, outro já estão na madureza. É o grau espiritual aqui na Terra. Por isso que a gente não tem... Porque se você não permitir a reencarnação, pessoas estudiosas da Bíblia, gente, que tem centenas de lugares na Bíblia a reencarnação. Não, a palavra reencarnação não tem na Bíblia, mas não tem mesmo. É palavra nova do século
19. Quantas palavras novas tem hoje? Quer dizer que não dá para fazer... Porque a palavra reencarnação abrange quantas frases da antiguidade que falava reencarnação? A lei da karma é a reencarnação. Causa e efeito é a lei da reencarnação. Ação e reação é reencarnação. Renascer na carne é reencarnação. Como é que não tem na Bíblia? Jesus falou várias vezes. Eu fico admirado de pessoas que são tão inteligentes. De repente eu escuto, eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito. Você, com todo esse cabedal de conhecimento, dizer que não tem reencarnação, você está baixando Deus mais baixo do que nós, gente. Se não existe a reencarnação, onde é que está a justiça de Deus? Quem vem desse maneira, porque ele vem pagar aquilo que já fez. Porque Deus deu as leis para nós cumprirmos. Desde que existe o livre-arbítrio, Deus deu as leis dele. Que são as leis morais, a lei do amor e a lei da caridade. Está conosco. Muitos mil anos. Mas nós não observamos. E daí vamos culpar Deus. Deus não tem culpa, Deus, os mandamentos que nós seguirmos. Se nós não quisermos, vamos esperar os milênios. Passar os milênios. Um dia nós vamos, com certeza, praticar. Essa é a justiça de Deus. Ele não vai botar no inferno porque não cria inferno. Deus não criou o inferno porque o universo é casa dele. E é casa com as mãos amorosas dele. Que jamais criou inferno em lugar nenhum. O próprio Cristo disse isso. Que não existe inferno localizado no universo, porque tudo é casa de Deus. Que o inferno está dentro de cada um de nós. Aqui, agora e onde nós formos no futuro, onde nós estivermos, o inferno está conosco. Se nós não se desvencilhar dos nossos vícios, do nosso ódio, do nosso rancor, das nossas críticas, dia e noite, criticando os irmãos, julgando, porque criticar é julgar. Fica julgando os irmãos. Por que julgar os irmãos? Só Deus pertence o julgamento. Então, e nós vamos voltar de novo, gente. Quantas vezes? Milhares de vezes. Tem cientista russo, alemão, que fala que já vieram mais de 1000 vezes na Terra e vão voltar mais de 1000 vezes na Terra. Cientista, filósofo do passado, todos entendiam isso aí. Nós não entendemos até hoje. Não entendeu? Não. A maioria já entende. Se já for feita uma pesquisa, 70% da humanidade acredita na reencarnação. Eu tenho minha família, são todos irmãos, são tudo católicos. Mas pergunta para todos eles se eles não acreditam na reencarnação. Todos eles acreditam. Porque são inteligentes. Está na hora de nós acordarmos também. Vamos lá. Nasci em uma família. Agora ele vai contar um pouquinho da história dele, para dar tempo. Nasci numa família católica, muito religiosa, descendente de europeus. Desde a infância, nos foi ensinado que não deveríamos faltar à missa dominical, no domingo, sendo essa falta um pecado grave. Aprendi com meus pais e avós que deveríamos prestar muito atenção no sermão do padre, que ele nos transmitia a palavra de Deus. Vejamos bem. Mais tarde, acontece, transmitir a palavra de Deus. Mais tarde, acontece, aprendermos que o padre era elo. Nós aprendemos que o padre era o elo que nos ligava ao Criador. Ligava com o Criador. E somente através da igreja seríamos livrados do fogo do inferno. Veja bem. Quando eu falei que tem milhares de doutrinas na Terra, muitas doutrinas de vários jeitos, tem mesmo. Cada um cria uma doutrina e vai estudar a religião. Todos é doutrina na Terra. Tem doutrina científica, filosófica, religiosa, de todo tipo e jeito. Todos estudando a religião de Deus, que só tem uma. Um dia nós vamos chegar lá. Eu já preguei a religião de Deus numa palestra. Quem tem minha página pode ler
quando eu preguei que era uma religião só na Terra, que era uma religião que era de Deus. Toda a filosofia. Esses ensinamentos que ele está passando aqui, que ele recebia na igreja, é doutrina, que estava também estudando a religião de Deus, estudando. Mas não é por isso que estavam seguindo, praticando a lei de Deus. Aí é outra coisa. Veja bem, pregava o inferno não existe. Quem falou para nós? Jesus. Quem falou para nós que o inferno não existe? Fora de nós? Jesus. Ele não falou para os discípulos dele que o reino do céu estava dentro de nós? Quando o discípulo diz, mestre, me ensina onde é que é esse céu, que todo mundo vem de céu, que quer ir para o céu, que vão para o céu. Mas onde é esse céu? Jesus falou, eu admiro muito, vocês não saberam. O céu está dentro de vós. O reino do céu está dentro de nós, dentro do ser humano, de acordo com o que ele está fazendo. E o inferno está dentro de nós, de acordo com aquilo que estamos fazendo. Se nós estamos fazendo só mal, além que nós vamos sofrer, vamos voltar a sofrer ainda para pagar essas duplicadas. Esse é o inferno, que nós mesmos criamos. Foi Deus? Não. Deus deu as leis dele. E as leis de Deus têm que ser cumpridas, gente. Lei não é palavra. Lei tem que ser cumprida. E a lei de Deus vai ter que ser cumprida na terra. Quantos milênios vai? Não sei. Mas que vai ter que ser cumprido, vai. Que nós vamos sair daqui, vamos e voltamos aqui. Por isso existe esse monte de sofrimento na terra. Que hoje ninguém quase tem a resposta para isso. Se não tiver a reencarnação, você não tem a resposta mesmo. Como é que você vai dar uma resposta de Deus na íntegra se você não acredita nas vidas sucessivas? Então eu pergunto, onde está a justiça de Deus? Após haver cumprido todos os seus dogmas, teríamos nossa alma salva, se nós cumpríssemos esses dogmas. Dogma foi criado por homem, não foi criado por Deus. Deus criou as leis, são 10. Quem achar dúvida, vai lá no Decálogo. Buscar no Decálogo, 20 de Êxodo, 5 e 6 Deuteronômio, no Evangelho do Espiritismo e toda a obra espírita. Todas. A alma salva no dia do... Diz assim que se nós cumpríssemos esses dogmas, teríamos nossa alma salva no dia do juízo final. Todos nós se salvávamos. Não importava o que nós fizemos aqui, todos vamos se salvar. Quem? Se é milhares que passam por aqui e morrem inteira idade, onde que eles pecaram? Estamos tudo no mesmo balaio? Não dá. Nós somos diferentes, porque temos idades diferentes espiritual. Vamos lá, nossa alma. Então, veja o final. As escolas que frequentamos possuíam o seu currículo, o curso de religião. O mundo em que crescemos girava em torno da Igreja Católica, sem termos acesso em outra doutrina. Mas é isso. Eu pergunto aqui agora, quem na Terra habita hoje, num corpo físico, que já não passou no aprendizado do catolicismo? Todos passamos. É completo? Claro que não. Não, é relativo. É muito precário ainda os ensinamentos da doutrina católica. Nem Jesus fechou. Jesus deixou em aberto para nós aprender no futuro. A doutrina espírita veio estudar também a religião de Deus, mas deixa em aberto. Não exige de ninguém para ser espírita. Cada um vai ser espírita no dia que ele achar que deve ser. Então tá, vamos lá. Em determinado período de minha vida, quando estava com 12 a 13 anos de idade, meu saudoso pai passou por um período em busca espiritual. E na época não compreendi o significado daquele momento. Eu acompanhei em sua peregrinação por diversas religiões e seitas, que foram mais de 10, as quais ele frequentava por um determinado período. Tomava conhecimento de suas diretrizes e caminhos, mas não se identificava, não ficava satisfeito com aquelas orientações. Até hoje a gente, né, é difícil a gente convencer a gente também.
Ele possuía um vazio que necessitava de aprender, que fosse preenchido naquela busca. Continuou por vários anos. Um dia sofremos um grave acidente a caminho de uma dessas igrejas. Quando o veículo nos levava para o centro da cidade, colidiu com um caminhão. Ficamos um longo período em convalescença, sendo que a recuperação de meu pai foi mais difícil. Porém, quando recobrou a saúde, julgou o acidente como um sinal de Deus. Cessou sua busca e retornou à igreja que pertencia, vivendo ainda muitos anos, seguindo seus preceitos. Meu pai gostava muito de ler a Bíblia e aos domingos sentávamos em círculo para ouvir as suas leituras. E assim aprendi a me dedicar às Sagradas Escrituras. Somente alguns tempos depois de sua morte, compreendi a jornada espiritual que meu pai buscava e que ensinava e procurava por uma resposta convincente e justificasse a desigualdade. Foi através do livro que passei ter acesso a uma leitura que me mostrou um mundo com a diversidade de religiões e filosofias, muitas delas ensinadas a lei da reencarnação e as desigualdades da vida, começando a fazer mais sentido para mim, segundo o princípio a reencarnação é um cumprimento da lei de causa e efeito. Fizemos uma causa no passado e vamos colher agora esse efeito. Isso ele foi entendendo. Ficando assim fácil de entender que Deus justo e misericordioso. Vejamos bem. Ele não tinha resposta, o pai dele, mas não tinha mesmo. Ele foi todas as igrejas e religiões que ele podia ir, não achava resposta. E ninguém tinha, e ninguém tem até hoje, se não admitir a reencarnação. Como é que você vai me explicar um Deus justo e bom, se não explicar as vidas sucessivas? Quando o espírito nasce, ele não nasceu nesse momento, nasceu o corpo, que é a vestimenta do espírito, mas o espírito é milenar, que vem pegar mais um corpo, mais depois vem pegar outro e outro e outro. Ou será que Jesus estava errado? Quando Jesus curava os cegos, os paralíticos, e dizia: eu perdoo teus pecados. Toma teu leito, meu irmão, e vai para casa. Mas não peques mais. Porque senão você vai ficar em situação pior que essa agora. Ué, onde ele pecou? Ele nasceu aleijado, nasceu cego, viu nascença. Onde ele pecou? Quem? Ninguém, ele não paga, nós não pagamos pecado por ninguém, ninguém paga por nós. Então onde é que ele pecou? Daí vem no século III para ele dizer que nós fazíamos um pecado original. Mas de onde esse pecado original? De onde? De Deus? Não. Se nós não pecamos, nós não temos pecado original. Porque quando uma criança nasce, nós não tratamos assim: está nascendo um anjinho na minha casa. É verdade. Você olha para o rostinho do neném aí, ele vai crescendo, mas que coisinha mais linda. Que anjinho que Deus mandou para mim. E que anjinho que veio até nós. Temos enganado. Não é anjinho, é um espírito milenar. Quando ele tiver 15 a 20 anos, ele vai mostrar o tamanho do anjinho que ele é. Às vezes até esse chifrinho tem, de tão imperfeito que é. Sabe que nós temos certo de chamar de anjinho? Ele não é anjinho, ele é um irmão que vem resgatar os erros do passado, evoluir para alcançar o futuro melhor. E o presente, evoluir no presente. Então anjo não vem na terra. Anjo nem renasce mais aqui. Então os espíritos que vêm a nossos familiares são todos pecadores, imperfeitos,
E muitos deles, até os animais têm vergonha hoje de ser humano. O que nós fizemos hoje, até os animais, se tivessem raciocínio e inteligência, eles tinham vergonha de nós. Porque a espécie não se atacam, dificilmente. E nós tiramos vidas sem parar, em quantidade imaginável, de nossos próprios irmãos. Daí viemos noutra encarnação, com tudo defeito no corpo, vamos dizer que é Deus que é culpado, que é nosso Pai, que é o sangue. Gente, vamos puxar a responsabilidade para dentro de nós. Nós vamos receber aquilo que nós plantamos, que semeamos. Ou quem sabe o outro vai colher o que nós semeamos? Jamais. Daí tem essa diferença na Terra até hoje. Tem resposta? Não tem. Porque para você ter resposta, você tem que saber que nós temos que nascer de novo. É lei? É lei. É lei da natureza. É lei de Deus. E a lei de Deus vai ser cumprida. Ele não pediu para nós se nós gostávamos, se nós ia querer cumprir ou não. Ele não pediu isso para nós. Cobra isso não? Não cobra. Deus dá o livre-arbítrio para todos os seus filhos. Fazer o que nós queremos. Vamos colher aquilo que fizemos. Isso vai voltar. Mas Deus não cobra, Ele dá a lei. As leis dele estão aí na terra para ser cumpridas. Então vamos reclamar de quem? De nós mesmos. Se existe, não existe injustiça na terra. Não existe injustiçado na terra também. Se existe injustiça é porque nós somos criadores dela, não Deus. Então nós vamos aprendendo. Se nós não admitirmos a reencarnação, na verdade, nós temos muito longe de nós alcançar a perfeição. Por que essa desigualdade? Onde está a justiça? Que é reta, divina, sem defeito, que é a justiça de Deus e as leis de Deus. Nós não cumprimos as leis de Deus. E temos se batendo até hoje, vamos se bater muito sério. Quando eu falei que o Francisco veio na Terra, esse último Papa, que morreu, agora veio outro, muito bom também, mas o Francisco deu uma abertura para o terceiro milênio, gente. Ele veio mostrar para nós que nós somos iguais, que nós temos que recolher os pobres, os pecadores, todos, independente de raça, de cor. Francisco fez isso, foi em todos os países, abraçar as crianças e toda a natureza. Nós temos ainda longe disso. Temos essa desigualdade dizendo que Deus é injusto. Já pensou? Que vergonha nós dizer que Deus é pior que nós. É impossível. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas já entendia isso. Se nós somos pais ainda muito imperfeitos, nós demos o melhor para os nossos filhos. Não vou dizer que sejam todos os pais da terra, mas vamos dizer que seja quase a porcentagem. Toda a porcentagem da terra, os pais e as mães são fantásticos. Eles dão tudo com o filho que precisa. Agora Deus vai deixar nascer um aleijado, cego, surdo, mudo. É impossível. Tem alguma coisa aí para nós desvendar. Outras vidas. Isso que nós vamos colher foi em outra vida que nós praticamos, não foi agora. E nem poderia ser. Porque não dá tempo. O que é, Senhor? Um relâmpago. Comparando o tempo, a imensidão do tempo, que se forma a eternidade. Vamos mais um versículo aqui. Lucas já falou, vamos lá. Passei a estudar as entrelinhas da Bíblia, descerrando, rasgando o véu que cobre um verdadeiro tesouro. Os ensinamentos dos primeiros cristãos, nos séculos seguintes a Jesus, como na passagem acima, comparando ao Pai Celestial por nós. Vamos comparar a justiça, a misericórdia, a sabedoria suprema de Deus com a nossa. Isso aqui que o apóstolo está dizendo. Se nós somos tão ruins ainda, somos ainda uma geração tão incrédula,
tão imperfeito, mas nós ajudamos nossos filhos. Que pai que quer que um filho fique doente nos animais? Qual pai quer receber um filho com defeito? Ninguém. Os pais não querem. E Deus vai querer? Vai permitir? Que Deus é esse? Que Deus cruel é esse? Que Deus dos exércitos é esse? Que deixa as guerras acontecer para matar os pequenos, grandes, velhos, crianças? Que Deus é esse? Ou somos nós que fizemos essas dívidas para pagar? Guerreamos ontem, tiramos vidas de milhares, viemos em outras gerações passar pelo crivo da razão, aquilo que fizemos, simplesmente isso. Aí vamos culpar Deus? Deus dá liberdade, desde que nós criou. Se existe o mal, foi nós que criamos, porque Ele não criou o mal. Deus criou a lei do amor, que é perpétua. Tá certo? É muito lindo, né? Passei a estudar as entrelinhas da língua, da Bíblia, comecei a entender. Veja o que Paulo falou. Mas eu vou ler mais para frente, só mais um trechinho, porque o tempo já foi. Senão não vai dar tempo de eu ler essa outra partezinha aqui. Porque assim como... Vamos lá, né? Aqui Jesus disse, na verdade. Né? Vamos lá, que eu vou me localizar aqui. Tiago reforça a passagem anterior, indo além, afirmando que o corpo sem espírito está morto. Se o espírito não vir na terra renascer num corpo de novo, na carne, feito para ele, no projeto dele, nascer de novo, nascer do ventre. Esse é o nascer de novo. Que Jesus falou a Nicodemos. Que Jesus falou várias vezes na Bíblia. Nascer de novo é o espírito vir pegar outro corpo. Renascer na carne, mas em outro corpinho. Não na carne velha, o corpo velho, mas na carne nova. Isso é renascer de novo. Então, se o corpo não tivesse o espírito, é morto. Já viu um defunto chorar, gritar, reclamar, ficar alegre? Claro que não. O que ficava ali, que estava dirigindo esse corpo, foi embora. Ficou os restos mortais. Depois vai ser enterrado. Que vem do pó, para o pó vai voltar. Será que nós não entendemos isso? Vejamos bem. O corpo sem o espírito é morto. Assim também a fé sem obra é morta. É outra coisa que nós não podemos dar uma explicação autêntica. Se nós dizer que a fé salva nós. A fé. Eu vivo pela palavra, porque a fé me salva. Não vamos se enganar conosco mesmo, gente. Fé não salva ninguém, não. Salva nossas obras. É isso que Tiago pergunta, que veja. Tiago reforça a passagem anterior, indo além, afirmando que o corpo sem espírito está morto e a fé sem suas obras também está morta, nula. Mostramos assim, com isso, que o ser imortal é eterno e sempre existiu, pois fomos criados à semelhança de Deus. Mas a semelhança de Deus que nós fomos criados é o espírito, não é o corpo. Nós não vimos o espírito. É invisível o espírito. Porque ele age por intermédio de um corpo fluídico e o corpo fluídico age por intermédio do nosso corpo físico, que algumas não sejam. Agora, o que o Tiago fala? Você diz que tem fé e eu digo que tem obra. Agora você vem e me mostra o tamanho da tua fé com as palavras só. Só com as palavras de Deus, com as palavras. Mostra o tamanho da tua fé. E eu, com as minhas obras, eu mostrarei o tamanho da minha fé. Porque as minhas obras vão trazer o testemunho da minha fé. Pelas minhas obras. Agora apresenta a sua. Sem obras, sem ajudar ninguém. Sem amar o próximo. Sem socorrer o próximo. Sem ajudar o faminto. Ajudar o pobre. O doente. Mostra que obra que você tem não ajudou ninguém. Criticamos quem ajuda. A pessoa que mais ajuda os pobres hoje são os mais apedrejados. E sempre foi assim. Diz que a árvore que não dá fruto bom, não é apedrejada. Só a árvore que dá bom fruto que é apedrejada. A árvore que não dá fruto não é apedrejada. Assim é a nossa vida.
Irão por nós mesmos. Qual o fim e objetivo da reencarnação? Qual é o fim, então, objetivo dessa alegria, dessa vitória da reencarnação? Expiação aqui na Terra, pagando a lei do karma, melhoramento progressivo. Cada encarnação nós demos um passo para frente, que nós não retrogradamos. Cada vez que nós voltamos, nós começamos onde nós paramos, com família melhor, com sociedade melhor, com professores melhores, com tudo melhor. Então nós vamos, cada vez que nós vamos e voltamos, nós vamos voltando um pouquinho melhor, sucessivamente, até chegar à perfeição, gente. Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Nós temos que pagar os nossos débitos e crescer sempre. É o objetivo da humanidade. Sem isso, onde há a justiça de Deus? Fala na vida única e me convença que Deus é amor supremo. Onde? Não dá. Então nós temos que entendermos que nós somos alunos na Terra. E alunos repetentes, de muito tempo. E quando o aluno repete no colégio, o que acontece com ele? Volta a recomeçar de novo. Perde um ano. E fica triste. Perdi um ano, meu Deus. E se nós perdemos uma encarnação de 70 anos, 80 anos? Mesmo que não podemos fazer nada para ninguém. É muito mais doído. Nós temos que rever o que nós estamos fazendo. Fazendo o quê? Trabalhando? Sim. O trabalho é lei da natureza também. Tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Mas ajudar o próximo, daí sim, é lei da misericórdia, do amor, da benevolência, da amizade, da fé, da esperança, da caridade, do amor, da justiça. Aí nós estamos cumprindo nossos deveres de um verdadeiro cristão na Terra. Porque nós amamos uns aos outros. Caso contrário, estamos enganando a nós mesmos. Mentindo para nós mesmos todos os dias. Sabe por quê? Ah, mas esse Deus, eu sou fiel a Jesus, eu sou fiel a Deus, eu amo a Deus. Mas não amo o irmão que está conosco, no dia a dia, que nós recolhemos aqui nos braços, que são os familiares. Caminhamos toda uma vida juntos. Não amamos ele. Como é que nós amamos a Deus, gente, que nós não conhecemos, nunca vimos? Se nós não amamos o irmão. Ele não falou? Amar a Deus, claro, nossos pensamentos, com tudo. Mas amar o próximo, mesmo esse está vendo, enxergando, caminhando juntos. Sabe que nós estamos preparados para construir um novo reino na Terra? Vamos construir. É lei. Não vai demorar. Isso vai. Que Deus nos abençoe. Que a paz de Jesus permaneça dentro dos nossos corações sempre. Nunca desanimado. Quando caímos, muitas das vezes, levantamos e saímos andando de novo. Temos que ser flexíveis que nem as nossas pernas. Caminhando, caímos e levantamos. E saímos caminhando de novo. A vida é assim. Vem os contratempos na nossa vida, nossas vidas, mas nunca desanimamos. Porque amanhã é um novo dia. O sol dá esse exemplo. Todo dia está clareando para nós. Muito obrigado, muita luz. Um beijo no coração de todos. E uma boa noite a todos.